Como manter o foco dos primeiros 15 dias de 2024? Vamos para a nossa segunda live, porque ontem nós iniciamos nossa sequência de lives e falamos um pouquinho não, eu até me programei para fazer uma live curta, mas foram 53 minutos, 54 minutos de live e o tema foi bacana, porque depois eu recebi alguns recados. Deixa eu fixar aqui de novo, ó. Como manter o foco. Como manter o foco nos primeiros 15 dias de 2024. Por que eu tô falando sobre isso? Porque sim, eu me especializei em alta performance, em produtividade, em gestão do tempo, em estratégias. E eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que você, a partir de hoje, na verdade, a partir de ontem, hoje é nossa segunda live, eu quero que você, a partir de ontem, dessa jornada que nós estamos criando, traçando juntos, caminhando juntos, você mantenha o foco e você não desista dos seus sonhos. Eu entendi que todas as pessoas que conseguiram alcançar um sucesso, que conseguiram alcançar os resultados que elas desejavam, elas se tornaram exímias estrategistas. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos tornar estrategistas do que você quer alcançar. Rapidamente, só fazendo uma síntese, uma recapitalização. Eita, calma. E fazendo um recap do que nós falamos ontem. Primeira coisa que você precisa saber, entender e ter clareza você precisa definir qual área da sua vida que você quer trabalhar. Foi a primeira coisa que nós falamos ontem. Então, se você quer perder peso, hoje vocês estão vendo que eu até tô com blusa de correr, ó. Fui correr, começou a chover, continuamos a corrida porque o foco era ter essa atividade física, fazer atividade física, não paramos. Então, eu só voltei na hora que eu marquei aqui com vocês para a gente fazer a live e tô aqui. Então, ainda tô com a roupinha de treinar. Com a roupinha, né? Então, a primeira coisa foi, o que você quer trabalhar? Qual a área da tua vida que você vai dar foco? Essa foi a primeira coisa que nós falamos ontem, tá? A segunda coisa que nós falamos ontem, depois de você definir qual área da vida que você vai trabalhar, foi o que você precisa fazer agora. Qual o próximo passo? Porque não adianta você ficar, eu quero emagrecer 8 quilos. Eu quero ganhar 10 mil reais a mais. Eu quero comprar um novo carro. Isso é só focando no resultado final. Só focar no resultado final não vai fazer com que você avance. Então, o que você precisa fazer hoje? Você precisa criar as etapas do processo. Qual o próximo passo? O que eu preciso fazer? Eu preciso vender mais. Ontem eu falei, lista de prospecção. Você precisa ter uma lista de prospecção. Simples assim. E depois? Depois você precisa... Terceiro passo, ontem eu falei sobre 3 passos. Terceiro passo, consciência. Se você não tiver consciência do porquê você quer emagrecer, você vai procrastinar. Aquilo não vai ter sentido para você. Você vai se sabotar e você não vai continuar. Eu preciso ganhar 30 mil reais a mais. Se você não tiver consciência do porquê que você quer ganhar 30 mil reais a mais, você não vai se empenhar para fazer o que precisa ser feito. Eu quero comprar um carro novo. Por que você quer comprar um carro novo? Você tem que ter consciência do que isso vai te trazer de retorno. É o ROI do que você quer realmente. Essa consciência vai ser a sua motivação para continuar. Para que você não desmotive. Certo? Só que aí hoje temos esses 3 pontos. Definir a área da vida, definir o que você quer focar. Primeira coisa, esquece o resto, foca só nisso aqui, principalmente nesses primeiros 15, 20 dias. Depois, definir quais são as etapas do processo, qual é o próximo passo. E por último, não menos importante, ter consciência do que aquilo vai trazer de retorno para você. Por que aquilo é importante para você? Isso é fundamental para que você mantenha o foco, principalmente nesses primeiros 15 dias, 15, 20 dias do ano, que normalmente as pessoas já esquecem dos seus objetivos. Eu aposto com você que se você fez uma lista de sonhos e desejos no dia 30 ou 31 do ano passado, né, 2023, você já não lembra da metade dessa lista. Você já não deu os passos que precisavam ser dados
da metade dessa lista você já parou de focar. Então, como você tem que fazer isso? Primeiro, esses 3 pontos que nós falamos ontem. Escolher uma área da vida que você vai ter foco e vai manter o foco. Definir as etapas do processo para saber qual o próximo passo que você precisa fazer. E depois ter consciência, entender o porquê que você precisa daquilo, qual o retorno que aquilo vai te dar. Esses 3 passos foram o que nós falamos ontem. Hoje, eu quero começar a construir um plano de ação com vocês. Porque se você não tiver agenda... Qual a palavra para esse ano? Agenda. Se você não tiver agenda, você não vai vender. Se você não tiver agenda, você não vai fazer atividade física. Se você não tiver agenda, você não vai ter tempo de qualidade com quem você quer, ou com sua família, ou para você. Se você não tiver agenda, você não vai conseguir regular a sua alimentação. Se você não tiver agenda, você não vai saber a hora que você precisa parar, a hora que você precisa acelerar. Então, a palavra de ordem para 2024 é agenda. Então, deixa eu te falar, se você não tiver uma agenda e uma programação, você vai falhar. Entende isso? Ah, não, mas eu consigo me organizar, eu consigo me encontrar, eu me encontro na minha bagunça. Para com isso. Isso é desculpinha de quem quer ficar falando o que vai fazer e depois sozinho fica frustrado. E depois sozinho não sabe o que, poxa, não sei por que eu não consegui. Poxa, se eu tivesse aquilo que ele tem, se eu tivesse essa quantidade de seguidor, se eu tivesse... É o tempo todo assim. Então, se você não tiver agenda, você não vai conseguir se programar e não vai conseguir colocar em prática o que você realmente precisa fazer. Então, a primeira coisa é ter agenda. Só que tem alguns pontos dessa agenda que você precisa saber preencher. Eu me especializei, sim, hoje eu me considero um dos melhores estrategistas do Brasil, tá? Isso aqui não é ego, isso aqui não é... Não, me considero um dos melhores estrategistas do Brasil para que você consiga alcançar os seus objetivos. Eu já consegui ajudar centenas de pessoas. Eu já consegui alcançar resultados que nem eu esperava que eu fosse alcançar tão rápido. Compartilhei com vocês ontem mais um sonho que nós realizamos, vindo para cá, para essa viagem, fazendo o que a gente tem feito. Então, é muito importante que você tenha agenda. A agenda vai fazer com que você consiga manter o foco no que precisa ser feito. Lembra? Primeiro passo que nós falamos ontem. Identificar o que precisa ser feito. Esquece as outras áreas da vida. Depois, definir as etapas do processo. E depois, ter consciência do retorno que aquilo vai te trazer. Se você não colocar isso dentro da sua agenda, esses 3 pontos foi o que nós falamos ontem. Você tem que pegar esses 3 pontos e colocar dentro da sua agenda. Sabe o que vai acontecer? É o famoso, quando eu tiver tempo, eu leio aquele livro. É o famoso, quando eu tiver um tempo, eu faço atividade física. É o famoso, segunda eu começo. Porque você não teve agenda para manter o foco nas atividades que precisam ser feitas. E isso vai mudar o seu jogo, isso vai mudar a sua realidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Como montar essa agenda. Porque as pessoas acham que montar a agenda é pegar um livrinho. Quantas pessoas pegam uma agenda e terminam um ano, terminam um mês? Não vou nem dizer o ano, sabe por quê? Porque tem gente que compra agenda, preenche o primeiro dia, preenche a primeira semana, preenche o primeiro mês e depois para de preencher a agenda. E aí quando percebe que tem muitas folhas em branco, ela deixa a agenda de lado e esquece que tem agenda. Pronto, você falhou no seu objetivo e na realização dos seus sonhos. Então você tem que saber montar a agenda. Se você não souber montar a agenda, você vai falhar. Você vai desistir, vai procrastinar e não vai alcançar os seus sonhos. Cris, como é que você sabe disso? Eu era assim. Se eu falar pra você que eu comprava a agenda bonita, uma agenda 2024, aquele 2024 em alto relevo, agenda de couro, ou enfim, de emborrachada, toda bonita, com planner. E em fevereiro, quando eu olhava a agenda, estavam todas as páginas em branco ainda. E eu fui pesquisar por que eu não sei preencher uma agenda. Quem preenche agenda, como preenche? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu não quero que vocês façam a pesquisa que eu fiz. Eu vou entregar isso para vocês. Essa é a diferença. Essa é a diferença de você ter um mentor. Essa é a diferença de você buscar pessoas que sabem fazer aquilo que você está procurando. Claro, eu fui buscar isso com outras pessoas. E hoje eu posso compartilhar com vocês o que eu sei. Essa é a grande diferença. Isso que eu estou compartilhando com vocês aqui faz parte de uma mentoria.
eu compartilho isso numa mentoria minha. Lógico que eu compartilho muito mais conhecimento lá dentro dessa mentoria. Aqui a gente tem um tempo mais curto, a gente está numa live e eu quero rapidamente trazer isso para você. E eu vou agora, sem mais delongas, começar já para a gente montar essa agenda. Eu tô com o meu módulo aberto da mentoria aqui, ó. Eu tô com o meu módulo aberto para passar para vocês o que eu passo para os meus alunos. Ó, hoje mesmo vou comprar a minha e começar esse ano 100% diferente, mais focado, mais objetivo, mais dedicado, tanto nos estudos quanto na vida pessoal. Bacana, Lucas! Primeira coisa que você tem que fazer é definir... quando você entra em hiperfoco, presta atenção, galera, serve para todo mundo. O Lucas compartilhou aqui, mas serve para todo mundo. Quando você entra em hiperfoco, você tem que entender assim, ó, nesse momento da vida, eu vou focar nos meus estudos até tal data, porque eu quero ter esse resultado. O que é isso? Consciência da atividade que eu tenho que fazer e do que aquilo vai me trazer de retorno. Foi o terceiro ponto do que nós falamos ontem. Depois, quais são as etapas? Não é estudar. O que você tem que estudar? Qual o primeiro passo você tem que estudar? Como você tem que estudar? Então, se eu sei que eu tenho que estudar, eu tenho que pensar o seguinte: qual a forma de estudo que mais se adequa para o meu entendimento? Qual o melhor método que eu consigo entender melhor? Primeiro ponto. Depois, foco. Foco no que você quer. Agora eu vou focar nos estudos. Quando a gente coloca isso, a gente vai sacrificar algumas coisas. Porque a maioria das vezes você vai passar sábado e domingo estudando. Você vai ficar nas madrugadas estudando. Você vai passar alguns momentos, alguns horários, alguns períodos que as pessoas estão se encontrando e você vai estar estudando. Mas você tem que entender o seguinte: eu vou fazer isso durante 3 meses. Eu vou fazer isso durante 4 meses. Eu vou fazer isso nos próximos 6 meses. Mas em compensação, o retorno que isso vai me dar é XYZ. No final desses 3 meses, eu vou ter isso aqui de retorno. Eu vou ter entrado, não sei qual é o seu objetivo, mas eu vou ter entrado numa faculdade, eu vou ter entrado num trabalho, eu vou ter aprendido mais para poder compartilhar com as pessoas. Por exemplo, eu coloquei como meta para mim que eu tinha que virar especialista nesses assuntos para que eu conseguisse compartilhar. Eu sou professor, minha essência de professor, eu gosto de ensinar. Então eu precisava entender sobre esse tema para poder compartilhar sobre esse tema com segurança. Eu não estou pensando no que eu estou falando com vocês. Eu estou só compartilhando uma coisa que eu já compartilhei com centenas de clientes e que eu faço na minha vida. Então, o que eu tenho que fazer? Foco. Por que eu estou te falando isso? Porque você colocou tanto nos estudos quanto na vida pessoal. Então, vamos colocar primeiro nos estudos e depois a vida pessoal? Por quê? Por que não dá para fazer as duas coisas, Cristiano? A gente falou sobre isso ontem. Porque, vamos lá. Você vai começar a focar agora nos estudos. Vai começar a estudar. E quando você começar a estudar, vai ter um aniversário da família. Vai ter um encontro da família. Se você não for para o encontro da família, aquilo vai te frustrar. Porque a sua vida pessoal está sendo impactada. E essa frustração vai fazer com que você se desmotive. Você vai ficar desmotivado. Ou atividade ao contrário, né? O contrário do que eu acabei de dar o exemplo. Teve um encontro da família ou dos amigos, enfim, e você foi para o encontro e não estudou. Aquilo vai te frustrar. E automaticamente você vai se desmotivar, né? Vai ficar desmotivado. Então, uma desmotivação, ela pode destruir o seu planejamento. Por isso que é legal a gente dar foco em uma atividade. Na tríade de ontem estabeleça uma prioridade. Uma prioridade. Cris, mas eu tenho que fazer isso para tudo na minha vida? Quando eu olho para os players, você faz isso, Cris? Hoje eu não faço mais isso. Por exemplo, agora eu estava fazendo uma corrida. E agora eu já estou aqui fazendo live, porque isso aqui é o meu profissional. Isso aqui é o meu pessoal, é a minha qualidade de vida. Mas você não está dando foco em 2 coisas? Eu comecei com uma. Depois eu passei para a segunda. Quando essa aqui estiver organizada, eu passo para a segunda. Então você vai focar nos estudos.
Quando o hábito do estudo estiver tranquilo, quando a rotina do estudo estiver tranquilo, você vai agora dar atenção à sua vida pessoal. Depois você vai dar atenção à sua vida profissional. Depois você vai dar atenção ao seu relacionamento. Só que quando você vai dar o foco ao seu relacionamento, o seu estudo já manteve, já virou hábito. Você já tem um hábito da leitura, você já tem um hábito de estudar todo dia, você já tem o hábito de todo domingo ir para casa de sua avó para o almoço, que isso te recarrega as energias e faz parte da sua vida pessoal. Então, toda a sua agenda foi preenchida. Voltamos ao que nós estávamos falando. Como montar a sua agenda? É assim. Você não tem que montar. As pessoas querem montar a agenda e preencher todas as lacunas. Top. Que bom, cara. Que bom. Só pra depois ficar salvo, né? E aí não aparece os comentários. Só pra eu ler aqui, ó. O Lucas respondeu assim, ó. Perfeito. Esse mindset que eu precisava esse ano. Cada sacrifício tem o seu resultado. Sim. Né? A gente precisa sacrificar aqui um pouco, eu vou sacrificar um pouco as minhas noites de sono para estudar. Isso não é saudável, porém eu preciso fazer isso nesse período para que eu obtenha resultado. Depois eu vou olhar para a minha qualidade de vida. Com isso eu vou melhorar o meu sono, eu vou melhorar a minha alimentação, eu vou manter já o meu hábito do estudo. Eu não tenho que pegar a minha agenda e preencher todas as lacunas. Eu não tenho que pegar a minha agenda e colocar 5 da manhã, 6, 5 e meia, 5h45, 6, 6h15. Esse é outro erro. A primeira coisa que eu coloco aqui é: entenda que a sua agenda, você tem que escolher 3 tarefas para serem realizadas. Pegue sua agenda, abra... deixa eu pegar aqui. Tem um bloquinho aqui. Você vai pegar a sua agenda, certo? Você vai pegar a sua agenda e você vai preencher 3 tarefas que precisam ser realizadas no dia de hoje. É assim que você preenche sua agenda. Não é pegando a agenda. O maior erro das pessoas é pegar uma agenda e querer preencher todas as lacunas. As pessoas querem pegar... Por quê? Porque tem a visão daquela agenda cheia, aquela agenda lotada, aquela agenda completa. Não é assim que funciona, pessoal. A sua agenda só vai ficar assim quando você tiver com tudo organizado. Então entenda, quais são as 3 coisas que eu não posso deixar de fazer. Vou usar o exemplo do Lucas aqui para estudar, com foco nos estudos. Eu vou acordar, vou trazer o que eu fiz, tá? Quando eu estava escrevendo o meu livro, eu precisava acordar antes da casa. Por quê? Porque o silêncio da casa me fazia ter mais concentração. Então, se a casa acordava às 6h20 da manhã, eu comecei a acordar às 5h40. 5h30, eu cheguei a acordar 5h20. 5h20 eu acordava, eu estudava e escrevia. Aqueles 40 minutos, 50 minutos, 40 minutos, 50 minutos que eu passava ali, com o silêncio total da casa, eu rendia muito. No dia que eu não conseguia acordar, por algum motivo, porque eu saí no dia anterior, porque eu estava viajando, e eu tentava no meio do dia fazer, a minha produtividade, a minha produção era baixíssima. Então, eu precisava entender que naquele dia eu tinha que acordar às 5h20 da manhã para que eu conseguisse estudar e escrever. Beleza. E depois, Cris? Depois eu coloquei que pós-almoço eu iria escrever mais um pouco. E no final do dia eu não ia escrever, porque eu já estava cansado. Eu iria só estudar. Então, essa era a minha agenda. Eu não colocava na minha agenda o horário que eu tinha que ir para academia. Eu não colocava na minha agenda, claro, eu tinha na minha agenda o horário que eu ia atender os meus clientes. Mas fora o horário que eu ia atender os meus clientes, eu não ficava pensando em mais nada. O foco era estudar para escrever. Estudar para escrever. Estudar para escrever. Depois de 5 semanas, eu aí comecei a colocar outras coisas. Não, eu tenho que fazer atividade física, até porque a atividade física ela me dá um poder de criação, de criatividade. O meu criativo, ele amplia muito quando eu estou fazendo atividade física. Então eu comecei a colocar na minha agenda assim. Então é assim que você monta a sua agenda, senão você vai se sabotar. As pessoas querem pegar a agenda, abrir e colocar todos os quadradinhos, atividades. Não é assim que funciona. Não é assim que você vai construir a sua agenda. Você vai construir a sua agenda da seguinte forma: qual atividade que eu quero fazer, o que eu quero alcançar. Beleza? Beleza. Quais são as 3 tarefas que eu não posso deixar de realizar naquele dia? É sobre isso. Quais são as 3 tarefas, as 4 tarefas
que eu preciso realizar hoje. Gente, preste atenção para você ver como tudo casa e como é importante que vocês anotem. Nos 3 passos que nós falamos ontem. O primeiro passo, ter clareza do que você quer alcançar. Vamos supor, estou usando o exemplo do Lucas aqui que ele compartilhou com a gente. Estudar. O segundo passo, o segundo ponto, qual o próximo passo? Quais são as etapas? Então, na construção da sua agenda, é que horas eu vou estudar? Quanto tempo eu vou ficar estudando? Que assunto eu vou estudar? Eu vou ler e escrever? Eu vou só ler? Eu vou assistir? E aí eu vou montando a minha agenda. E o terceiro, ter consciência do retorno que isso está me trazendo. Eu sei que se eu fizer isso durante 6 meses, o retorno que eu vou ter é esse aqui. Isso faz com que eu não desista. É assim que você vai manter o foco para não perder o seu objetivo nesses primeiros 15 dias. É assim que você não vai perder o seu objetivo de vista nos primeiros 15 dias do ano, porque as pessoas fazem listas e listas do que querem alcançar agora em 2024 e dia 15 de janeiro nem lembra mais o que escreveu. É impressionante, olha, dia 15 de janeiro, a gente vai acabar essa sequência. Não sei se a gente vai acabar, tá? Mas é o que eu coloquei aqui pra gente ter foco. Dia 15 de janeiro eu vou compartilhar assim no History. Quais foram as 5 coisas que você colocou na sua lista de desejos no final de 2023? Eu me arrisco a dizer, 90% das pessoas param pra pensar quais foram as 5 coisas. Cris, o que é que isso tem de errado? Tudo. Porque se você não lembra de bate-pronto o que você deseja, tá tudo errado. Porque se você virar pra mim e perguntar assim, ó, quais são os países que você quer conhecer, eu te respondo agora. Se você falar qual é o carro que você quer comprar, eu te falo agora. Qual é a casa que você quer morar, eu te falo agora. Porque os meus desejos e os meus sonhos precisam estar claros na minha mente. Se eu não sei nem isso, coloquei ali por colocar. Eu desejo ganhar 50 mil por mês. Eu queria fazer uma viagem para a França. Eu quero fazer não sei o quê. Como assim? Como assim? Ei! Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, quais são as 3 atividades que eu preciso realizar hoje? É isso que você vai colocar na sua agenda. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, ó, no meu módulo da mentoria, é isso. O que você precisa fazer hoje? E essa pergunta, ela às vezes fica muito solta, porque as pessoas não têm clareza do que querem fazer. Eu quero eliminar 8 quilos, Cris. O que é que você tem que fazer hoje? Melhorar a sua alimentação? Procurar um nutricionista? Buscar um médico? Fazer uma avaliação física? Procurar um professor de educação física? O que você tem que fazer hoje? Cris, eu não tenho dinheiro ainda para contratar um professor de educação física, não tenho dinheiro ainda para ir no nutricionista. O que é que eu tenho que fazer? Use o bom senso. Eu não estou prescrevendo nada para ninguém aqui, tá? Use o bom senso. O que você está comendo demais, que você sabe que se você eliminar, você vai começar a ter um resultado bacana em relação à perda de peso. Cris, eu preciso ganhar mais porque eu tô devendo. Meu cartão de crédito tá atrasado, eu tô pagando juros e eu já comecei o ano assim, eu não posso. O que é que eu posso fazer para aumentar os meus ganhos, o meu faturamento? Ok, use o bom. Eu não tenho condições de contratar uma mentoria, eu não tenho condições de contratar ainda um coach para organizar isso para mim. Use o bom senso e identifique, olhe para suas finanças e identifique o que é que eu estou gastando que não é necessário. Às vezes foi o fone de ouvido que você comprou que não era necessário. Para que você precisa desse fone agora? Às vezes foi o mouse óptimo que você comprou que não... Só de você olhar para suas finanças e identificar já é um começo. É utilizar o bom senso. Agora, sabe o que é que acontece? A gente não olha nem para nossas finanças. Abre seu extrato agora. Olha para o teu extrato. Você está incomodado com quanto você ganha? Abre o seu extrato agora no computador. Olha para o seu extrato. E olha para o extrato do seu banco e identifica o que você realmente precisa e o que foi supérfluo que você comprou. Por que aquela conta está ali? Por que você pagou aquele valor? E me diz, se você não tivesse pago aquele valor e tivesse com foco no que você quer alcançar, com foco no que você quer, no que você está buscando, se você tivesse economizado aquele valor, com quanto tempo você conseguia alcançar aquilo? Vamos lá, deixa eu deixar mais claro para você. Eu fui comer uma pizza ontem.
Eu fui numa pizzaria ontem, a gente tá viajando, tá? Eu tô aqui num escritóriozinho de hotel, aqui, a gente tá num apartamento, né? E nós fomos numa pizzaria ontem. O rodízio custava R$ 100. Não se encaixa na minha realidade ter que cortar esses gastos. Mas se eu estivesse nessa situação de ter que cortar os gastos, R$ 100 que eu vou economizar num rodízio de pizza. Se eu não for comer essa pizza de R$ 100 e eu guardar esses R$ 100, se todo mês eu como uma pizza de R$ 100, no mês eu tenho R$ 400. Se eu pego esses R$ 400 e invisto ele para comprar o que eu quero e o que eu preciso, ou para pagar minha dívida, é muito mais lógico. Esse é o bom senso que eu tô falando para vocês. Lógico que existem estratégias para fazer isso. Eu estou falando aqui com vocês sobre bom senso. Olhe para o seu extrato. Se finanças for um problema para você, você está com a conta negativa e você precisa resolver. Gente, montar estratégia é isso. É isso que eu sei fazer. Você quer falar sobre perder peso? Eu falei com você o que é que você precisa fazer. Você quer falar sobre aumentar seu faturamento? Tô falando para você o que é que você precisa fazer. Você quer falar sobre montar um negócio? Eu vou falar com você o que é que você precisa fazer para montar um negócio. É sobre isso montar estratégia. É entender qual é o próximo passo. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? E ter consciência do retorno que aquilo vai me dar. Só que a gente não coloca isso em prática. Simples assim. E aí, o que é que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que economizar R$ 100. Eu tenho que economizar R$ 50. Se eu conseguir fazer isso, no final do mês, eu vou ter X e eu vou ter o retorno. Se eu conseguir fazer isso, no final de fevereiro, eu consigo comprar isso aqui. E não se endividar cada vez mais. E não aumentar o peso cada vez mais. Então, se eu uso o bom senso e eu identifico que eu estou comendo pizza 3 vezes na semana, eu só vou comer pizza 2 vezes na semana, ou 1 vez na semana, ou vou tirar a pizza nos primeiros 3 meses e eu vou começar a ter resultado. É simples. É fácil? Não é fácil. É simples? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Entendeu? Só que como eu faço isso? Eu tenho que ter minhas metas e eu tenho que ter meus objetivos. Eu tenho um treinamento incrível falando sobre metas. Cris, eu não consigo ainda comprar sua mentoria. Eu queria muito participar de uma mentoria com você. Eu queria muito ter esse acompanhamento com você, que é um acompanhamento de mentoria comigo. E é assim, só que só eu e você. A gente batendo papo e a gente construindo. Cris, eu não consigo ainda pagar uma mentoria com você. Tá, o que é que você precisa fazer para que você tenha uma rentabilidade bacana, para que você gere esse dinheiro, para que você contrate uma mentoria? Você precisa construir as suas metas e objetivos para que você consiga alcançar aquilo que você quer. Ah, eu tenho um curso tranquilo, ótimo, completo, que eu não escondi nada, que eu entreguei tudo, só que é um curso que está gravado e está disponível na minha plataforma e que tem um custo super acessível que você pode comprar, assistir e colocar em prática. Que você vai ter atividade, que você vai ter exercícios, que você vai ter módulos para que você faça isso. Onde é que tá isso, Cris? Tá no link da minha bio. Você vai lá no link da minha bio, vai lá. O poder de entrar em ação, metas e objetivos para 2024. Pouco. E adquire o curso. Simples, acabou. Tô dando uma dica pra vocês? Tô dando uma dica pra vocês. Cris, se eu quiser aqui só ficar assistindo a live. Beleza. Eu ouvi isso uma vez, essa explicação uma vez, e fez total sentido pra mim. Uma vez um mentor virou pra mim e fez assim, ó. Sabe por que você ainda não tem um cliente que te pague R$ 40 mil? Eu fiz, por quê? Ele fez, porque você não tem coragem ainda de pagar R$ 40 mil em uma mentoria. Eu parei e fiz, como você não tem coragem de pagar R$ 40 mil numa mentoria, você ressoa isso e os seus clientes não têm coragem de te pagar R$ 40 mil numa mentoria. Eu fiz, uau! Tem total sentido. Você só tem coragem de pagar aquilo que você tem coragem de cobrar. Porque o valor não te assusta. Quando eu ia dar o preço da minha mentoria, uma mentoria comigo, na época, custava R$ 6 mil. Quando eu ia dar o preço, eu ficava, olha, veja bem, você pode dividir isso em... Eu ficava com vergonha de falar o meu preço. Presta atenção, eu tinha vergonha de falar o meu preço. Por quê? Porque eu não tinha coragem de pagar aquilo. Foi nesse período que eu comecei a entender. E hoje eu não tenho medo, vergonha, receio nenhum de falar o valor de uma mentoria minha, de um curso meu, de uma palestra minha. Nenhum. Porque faz total sentido. Eu sei o quanto eu entrego e eu sei o retorno que a pessoa vai ter com aquilo que eu entrego para ela.
Mas vamos lá? Como você montar a sua agenda? Como você vai montar a sua agenda? Primeira coisa, lembra? Você não tem que preencher tudo, todas as lacunas. A sua agenda ela não tem que ser toda preenchida. Você definiu a área que você quer trabalhar. Você agora sabe quais são os passos, os próximos passos. Você tem consciência daquilo do que vai te trazer de retorno. Você agora vai ter a sua agenda, pode ser física ou pode ser agenda eletrônica, tá, gente? Entendeu que você precisa definir 3 ou 4 atividades do dia para você preencher a sua agenda. Ok? Beleza. Agora vamos lá. Primeira pergunta. O que você vai fazer? Porque as pessoas colocam assim, eu não sei se o Lucas ainda tá aí, mas o Lucas colocou que o foco dele era estudar. Mas aí o Lucas pega 6h20 da manhã e ele coloca assim, ó, na agenda dele, estudar. Estudar não é agenda. A pessoa coloca na agenda, trabalhar. Como é que tá a sua agenda hoje? Já tá aqui, ó, trabalhar. Gente, trabalhar é muito amplo. O que você vai estudar? O que precisa ser feito? Olha o que eu falei pra vocês. Quando eu tava escrevendo o meu livro, eu tinha que estudar para escrever. Eu pegava um artigo, lia o artigo para depois escrever o que eu queria. Eu pegava um vídeo, escutava um vídeo para depois escrever sobre aquele tema. Eu pegava as minhas aulas e eu fiquei assistindo as minhas aulas para poder escrever sobre aquele tema que eu estava escrevendo. Então, o que você vai escrever? O que você vai estudar? Ah, é sobre... Cris, minha meta é meta financeira. O que você precisa fazer? Hoje, 8 horas da manhã, o que você precisa fazer dentro da sua agenda? Se você quer aumentar o seu faturamento, 8 horas da manhã, você não tem que colocar que você vai trabalhar. Você tem que colocar, se você trabalha com vendas, e todo mundo trabalha... Desculpa, tá? Desculpa. Todo mundo trabalha com vendas. Não é se você trabalha com vendas. Todo mundo vende. Tá? Então vamos lá. Se você quer aumentar o seu faturamento, você precisa vender mais. Seu produto ou seu serviço. Então, o que você precisa fazer é... A minha meta agora é aumentar o meu faturamento. Então, 8 horas da manhã, você não vai colocar trabalhar. 8 horas da manhã, você não vai colocar ir para o trabalho. 8 horas da manhã, você vai colocar assim, ó. Eu tenho que fazer 10 prospecções. Ontem, eu finalizei a live pedindo para vocês fazerem uma lista de contatos que serão prospectados. Hoje, eu tô falando para você que na sua agenda de 8 horas da manhã, você vai você vai entrar em contato com 10 pessoas. Pode ser por ligação, pode ser por SMS, pode ser por WhatsApp, pode ser por direct no Instagram, pode ser por qualquer outra rede social, LinkedIn, qualquer coisa. Só que preste atenção. Fazer prospecção é uma arte. Fazer prospecção não é fazer venda. Entendam isso. Fazer prospecção não é fazer venda. Anota isso. Então, se a sua meta é aumentar faturamento, a sua agenda de 8 horas da manhã é fazer prospecção. E o que é fazer prospecção, Cris? Você tem a lista que eu pedi para vocês fazerem ontem, né? Você vai pegar a lista e vai marcar lá. Agora eu vou ligar para Pedro. Foi o primeiro nome que eu vi aqui, tá? Não sei se Pedro tá aí. Pedro. E aí eu vou entrar em contato com o Pedro, vou ligar, eu vou mandar mensagem. Fala, Pedro, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Cara, eu tô fazendo uma atualização aqui da minha lista, só para confirmar se esse número é seu ainda. Pô, bacana, Pedro. Show de bola. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Ó, eu acho que quando bota tudo legal assim, explode esses fogos. Ontem aconteceu isso também. Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô trabalhando agora com mentorias de estratégias para quem quer alcançar resultados. Eu posso te explicar rapidinho? Mas o que eu quero, na verdade, é se você conhece alguém e puder me indicar, a gente já se conhece, então eu peço indicação. Eu não tento vender logo de cara para ele. Eu converso com ele. Eu inicio um papo. Eu tento mostrar para ele o que eu tenho. Se eu tenho um produto, Pedro, olha, eu estou trabalhando agora com vendas de mouse óptimo.
Sabe? Não tem fio. Poxa, o negócio é bacana. Se você souber de alguém que precisa, você me indica? Indica meu contato. Valeu, meu amigo. Um forte abraço. Foi só pra saber se esse contato era seu mesmo. Pronto, acabou. Isso é fazer prospecção. É criar o primeiro contato. Aí, eu vou marcar na minha agenda que eu falei com o Pedro hoje, terça-feira, dia 2. Dia 4, quinta-feira, eu volto a entrar em contato com o Pedro. Eu pego a lista das pessoas que eu entrei em contato hoje, dia 2, terça-feira, e eu falo de novo com o Pedro. Fala, Pedro, beleza, meu amigo? Só que aí a minha abordagem é diferente. Eu falei pra ele que eu tinha um mouse. Se eu tiver outros produtos, eu posso virar pra ele e fazer assim: Pedro, tudo certinho? Cara, eu tava pensando comigo aqui, a gente conversou naquele dia e eu nem falei pra você o que é que eu tô fazendo. Eu tenho vários produtos de informática hoje aqui vendendo. Se você tiver interesse em algum, lembra de mim, tá? Eu mando pra você, mando pra sua casa, ou se você quiser passar lá na loja. Olha, eu tenho mouse, eu tenho fone Bluetooth, eu tenho carregador, eu tenho relógio, eu tenho porta celular, certo? Posso mandar um prospecto pra você? Isso é fazer prospecção. É assim que se faz prospecção. As pessoas pegam e mandam mala direta. Gente, quantas pessoas... Você recebeu o cartão de Natal? Cartão pronto de Natal, aquele que todo mundo pegou do Canva, só tirou a foto. Feliz Natal, feliz 2024, do Canva, pronto. Eu recebi o mesmo cartão de 5 pessoas diferentes. A pessoa só tirou a foto e botou a foto dela. O cartão era o mesmo. Não faz isso. Seu cliente percebe. A pessoa percebe. Então, isso é a primeira coisa. Entender como fazer a sua agenda. Ontem falamos da tríade. Hoje, como montar a sua agenda. Como criar a sua agenda. Se você não fizer isso, você não vai ter foco nos primeiros 15 dias de 2024. Beleza? Ficou claro, galera? Fogo de novo. Ó, ontem, primeira live, falamos da nossa tríade. Escolher uma área da vida que você vai dar foco, uma coisa que você vai dar foco. Usei o exemplo aqui do Lucas, que compartilhou com a gente, de estudo, mas também falei aqui sobre quem quer dar foco em, eu quero perder peso, eu quero eliminar 6 quilos. Falamos sobre isso. Eu quero aumentar o meu faturamento porque eu estou devendo. Falei sobre... Então você tem que escolher uma coisa. Depois, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Definir as etapas. Bacana. Terceiro passo, ter consciência do retorno que aquilo vai trazer para mim. Ter consciência do retorno que aquilo vai trazer para mim, porque senão eu vou falhar, eu não vou dar importância para aquilo e eu vou me sabotar. Hoje falamos em como você montar a sua agenda. A palavra de ordem é agenda. Se você não tiver agenda, você vai se embolar e você não vai conseguir colocar em prática o que você precisa fazer. Então, agenda. Só que como a gente monta essa agenda? Hoje a live foi como você monta uma agenda. Então, entenda que você não tem que colocar todas as lacunas completas, você não tem que completar todas as lacunas, você não tem que preencher, você não tem que preencher todas as lacunas, você tem que definir 3, 4, 5 tarefas no máximo daquela atividade que você quer alcançar, só. O resto deixa como está, certo? E entenda, quando você vai preencher, você tem que colocar o quê? O que você vai fazer? Não é eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer atividade física. Qual atividade física você tem que fazer? O que você precisa realizar naquele dia? Quando você vai fazer um treino, você não chega na academia, acho que hoje eu vou treinar. Não! Você sabe que hoje você vai treinar peito, que amanhã você vai treinar ombro, que depois você vai treinar perna. Você já sabe o que vai fazer. Então assim também tem que ser a sua agenda, certo? Então, ontem falamos da tríade, hoje falamos de como você montar a sua agenda. Amanhã eu vou trazer para você perguntas para que dentro desse o que você consiga entender e definir melhor as tarefas que precisam ser realizadas. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido para vocês. E, gente, presta atenção, nós vamos ficar 15 dias, eu tô colocando 15 como base, tá? Mas nós vamos ficar 15 dias, todos os dias vai ter live aqui, para você não perder o foco no que você quer conquistar agora em 2024.
Então eu espero vocês amanhã. Amanhã, vamos lá, pra gente já definir. Amanhã, 11h30, vamos botar todo dia 11h30. Hoje eu comecei 11h30, amanhã também vou começar 11h30. Então amanhã, 11h30, aqui, de novo, nesse mesmo bate-local aqui. Eu não vou estar mais aqui, eu já vou estar em outro lugar, mas aqui no Instagram, 11h30, pra gente falar sobre como você manter o foco nos primeiros 15 dias de 2024. Beleza? Se você gostou, se você achou interessante, se você conhece alguém que precisa saber sobre isso, pega esse aviãozinho aqui embaixo e envia para o maior número de pessoas que você puder. Eu espero você amanhã, um forte beijo, fica com Deus. Tchau!